Ok, vamos dar início à nossa aula, no caso, videoaula, do tópico de cinética eletroquímica, o nosso último tópico do curso de eletroquímica. Nessa videoaula, vamos abordar os conceitos relativos à polarização eletródica. Na sequência, iremos também ver detalhes sobre a reação de transferência de elétron, que a gente chama de polarização por ativação, culminando com a dedução da equação de Butterworth, que é a equação que relaciona a densidade de corrente elétrica com o potencial aplicado no eletrodo. E, em seguida, vamos verificar casos particulares da equação de Butterworth para as seguintes situações, sistemas em equilíbrio, nas condições próximas ao equilíbrio e também sistemas afastados do equilíbrio, tanto na direção catódica como na direção anódica. Então vamos começar. O termo polarização eletródica se refere a um sistema em que ocorreu o afastamento do equilíbrio pela passagem da corrente elétrica. Então, quando o eletrodo nas condições termodinâmicas está em equilíbrio, nós estamos considerando que não existe passagem de corrente elétrica no circuito. Porém, quando o sistema, por aplicação de potencial externo ou até por conexão dos eletrodos, já que se a reação for espontânea, no caso de uma célula galvânica, ocorre a passagem da corrente elétrica, esse potencial, ele deixa de estar no potencial de equilíbrio e passa a ser função da corrente aplicada. Então, exatamente, esse valor de potencial, que é a função da corrente, diz que é a polarização do eletrodo, certo? Então, o eletrodo ele está numa condição polarizada quando realmente está passando corrente elétrica e o potencial agora se afastou do potencial de equilíbrio. A diferença entre o potencial efetivamente aplicado e o potencial de equilíbrio é chamado de sobrepotencial e, geralmente, nos livros é usado essa letra grega neta para representar essa diferença, que é o sobrepotencial. É aquele potencial realmente que, na verdade, é a diferença entre o potencial que está realmente sendo aplicado e o potencial de equilíbrio, quando na verdade está passando corrente elétrica, esse potencial ele é diferente do potencial de equilíbrio. Para entender direito esse sobrepotencial, vamos verificar as etapas de um processo eletroquímico, da reação, aqui no caso, de transferência de elétron para uma espécie O, significando aqui a espécie oxidada, passando para uma espécie R. Então, qualquer processo eletroquímico, o mais simples possível, ele teria pelo menos essas etapas. A primeira etapa é a difusão da espécie que vai sofrer a transferência de elétrons da solução até a região próxima à interface eletroquímica. Então, é um processo de transporte de massa da espécie até a superfície do eletrodo, onde ocorrerá a transferência de elétron, que já seria a etapa 2, propriamente dita, que é a transferência de carga, a passagem de elétron do eletrodo para a espécie. Aqui considerando, então, está ocorrendo um processo de redução, processo catódico. Ocorrendo essa passagem, a transferência de elétron, vai haver um descompensamento de carga aqui, um desbalanceamento de carga. Porém, a solução, nós sabemos, ela é sempre eletricamente neutra. Então, para que haja uma compensação de carga, no caso aqui, uma carga negativa, tem que migrar para a outra parte do eletrodo para compensar esse excesso de carga. Essa etapa 3 é chamada de transferência de carga, na verdade, ocorre uma compensação de carga para manter a eletroneutralidade da solução. Então, nós teríamos chegada da espécie até a superfície do eletrodo,
2. A transferência de elétrons para a espécie, para se transformar na espécie R, e uma compensação de carga que ocorrerá pelo transporte, né, dessa carga iônica para a outro lado da solução. Muito bem. Dependendo de qual dessas etapas, 1, 2 ou 3, seja a etapa mais lenta, essa etapa então vai se transformar a etapa determinante da velocidade. Então, neste caso, se a etapa lenta for o transporte de massa, ou seja, a difusão da espécie até a superfície do eletrodo, então nós dizemos que esse eletrodo tem uma polarização por transporte de massa ou por concentração, também é um termo utilizado, certo? Então, o potencial do eletrodo, quando está passando a corrente, ele seria o potencial de equilíbrio menos o sobrepotencial. Neste caso aqui, se a etapa lenta for o transporte de massa, nós teríamos aqui um sobrepotencial de concentração. Se a etapa lenta for a transferência de elétrons, essa etapa aqui for a etapa lenta, nós teríamos um sobrepotencial de ativação, né? Esse termo aqui. E se a etapa lenta for a compensação de carga, né, esse transporte de carga, nós temos uma polarização por queda ômica, né, indicando que a etapa 3 é a etapa determinante da velocidade. Vejam que esse termo é exatamente semelhante à equação da lei de Ohm, né, corrente versus, que seria uma resistência, no caso a resistência da solução. Então, o sobrepotencial seria parecido com uma queda de potencial ômica devido à passagem desses íons, né, na solução, que a gente já viu, tem alguma resistência para a passagem desses íons. Muito bem. Então, para a gente verificar qual dessas etapas é determinante, tem que se ver que condições estão sendo aplicadas no sistema eletroquímico, e aí é possível que você, na verdade, force, digamos assim, as condições para que uma dessas etapas seja a determinante da velocidade. E aí você estude a situação em polarização por transporte de massa, ou em polarização por ativação, ou então polarização por queda ômica. Por exemplo, se você tiver concentração de reagente pequena, tá? Ou também numa corrente elevada, ou as duas situações, é muito provável que o que esteja limitando a velocidade da reação seja a chegada da espécie. Porque se a corrente já é elevada, você deve estar no sobrepotencial alto, então você já tem uma pequena barreira de ativação. Então, com certeza, nesse caso, quem estará limitando a velocidade da reação é exatamente o esgotamento da espécie reagente na superfície do eletrodo. Já não tem espécie chegando para que haja transferência de elétron. Neste caso, né, a velocidade dependerá da difusão, né, da velocidade com que a espécie reagente chega até a superfície do eletrodo. O que culmina em a gente dizer que está ocorrendo a polarização por transporte de massa ou por concentração. Certo? Então, essas seriam as condições, né? Reagente, concentração de reagente baixa ou uma corrente muito elevada, que facilitaria ou, na verdade, levaria a uma polarização por transporte de massa. Porém, se nós tivermos uma concentração de reagente elevada e tivermos uma corrente baixa, então não está ainda naquela situação em que a difusão da espécie é a etapa determinante da velocidade. Nesse caso, a barreira da ativação é que é a responsável, que limita, né, a velocidade da reação. E aí nós dizemos que está ocorrendo uma polarização por ativação. Se você colocar uma quantidade elevada de reagente, usar também, quando vamos ver daqui a pouco, um eletrólito suporte, né, um eletrólito que não vai participar da reação, mas que aumente a condutividade da solução, nós vamos estar numa situação em que a única limitação realmente é a barreira de ativação, de energia de ativação para a transferência de elétron entre o eletrodo e a espécie reagente na solução. E por fim, se você
mantiveram uma concentração iônica baixa, ou seja, uma condutividade do eletrólito baixa, e tiveram uma situação de corrente muito elevada, ou as duas coisas ao mesmo tempo, você vai ter também uma situação de dificuldade para manter a eletroneutral da solução. E nesse caso você terá, né, a gente olhando aqui a lei de Ohm, né, à medida que a corrente aumenta, multiplicado pela resistência, você vai ter um aumento do potencial, ou seja, esse sobrepotencial de queda ôhmica, ele aumenta quando a corrente é mais elevada. E se a resistência da solução for alta, também ele vai ter um valor elevado. E aí nós definimos que quando essa situação aqui acontece, né, a concentração iônica é muito baixa, você tem uma polarização por queda ôhmica. Na prática, essa polarização por queda ôhmica ela é sempre evitada. Nós usamos sempre nos sistemas experimentais um eletrólito suporte, aquele que não participa efetivamente da reação eletroquímica que está sendo estudada, unicamente para aumentar a condutividade da solução e aí evitar que ocorra essa polarização por queda ôhmica. E aí, se nós quisermos estudar o sistema em polarização por ativação, basta a gente estudar em correntes um pouco mais baixas e manter uma concentração, precisa ser elevada, mas pelo menos suficientemente elevada, né, para que você não tenha esgotamento rápido do reagente perto da superfície eletródica, e aí você pode estudar o sistema na condição de polarização por ativação, que é o que nós vamos fazer uma análise teórica. Antes de começarmos a análise teórica da curva corrente potencial, vamos verificar aqui o comportamento experimental de uma curva, né, corrente, densidade de corrente versus potencial para um sistema real, por exemplo, iodeto de potássio em ácido sulfúrico. Então, a eletrólise desse sal, né, iodeto de potássio, você tem produção de hidrogênio no cátodo e iodo molecular no anodo. Se você tivesse a reação totalmente polarizada por ativação, né, o controle fosse por ativação em toda a região de potencial, nós teríamos essa curva aqui A, que seria uma curva teórica, né, considerando apenas que ocorre a polarização por ativação. Porém, na prática, juntamente da polarização por ativação, à medida que o potencial aumenta e a densidade de corrente também aumenta, você começa a ter a polarização por queda ôhmica e também por transporte de massa. Então, essa região aqui já é uma região mista, onde ocorre simultaneamente todos os tipos de polarização, culminando, quando o potencial já é suficientemente alto e a corrente já é bastante elevada, em uma situação limite. A gente chama de densidade de corrente limite, que é quando a reação está totalmente controlada por difusão. Ou seja, o que está limitando realmente a reação é a chegada da espécie reagente até próximo da superfície eletródica. A ativação já é tão alta que, ao chegar à superfície do eletrodo, a reação de transferência elétrica é imediata. E o que está limitando realmente é a chegada dessas espécies. Então, é a situação em que ocorre uma limitação da corrente por transporte de massa. Logo, essa curva B, então, essa curva aqui em negrito, aqui, é a curva realmente experimental, se chama de curva de polarização ou uma curva corrente versus potencial. O que nós vamos fazer é deduzir uma equação teórica, que é a famosa equação de Butterworth, para essa curva aqui, que seria a curva em que apenas estaria ocorrendo a polarização por ativação, que, como nós vemos, ela apenas representa a parte experimental em regiões de sobrepotencial ainda baixo, né, ou densidade de corrente ainda baixas, que é a condição em que ocorre realmente o controle por ativação. Bom, então vamos utilizar aquelas condições que nós já vimos, né? Uma concentração boa do reagente para que não haja limitação difusional e também um eletrólito suporte para que não tenha polarização por queda ôhmica, e com isso, não passando em correntes muito altas, nós teríamos o controle por ativação. E o nosso objetivo vai ser encontrar qual é essa relação, né, da corrente em função do sobrepotencial aplicado. Vamos, então, especificar a nossa reação, né, uma espécie O,
reagindo com elétron, dando uma espécie R. Para esse lado aqui da reação, para o lado direito da reação, ou reação direta, nós temos a redução e uma constante de velocidade de redução. Para a reação inversa, ou seja, a oxidação de R, nós teríamos essa velocidade, essa constante de velocidade para a reação de oxidação. A velocidade de uma reação, de maneira genérica, nós sabemos, é dada pela constante de velocidade vezes a concentração, no caso aqui do substrato O. Essa concentração é uma concentração superficial, é aquela concentração da espécie próximo da superfície do eletrodo. E para a reação, reação de oxidação, reação inversa, R dando O e saltando um elétron para o eletrodo, nós teríamos a mesma expressão, só que agora usando essa setinha apontando para a esquerda, indicando que é a reação inversa, R produzindo O, a constante de velocidade de oxidação, e aqui a concentração da espécie R, que é a espécie que está reagindo. Pela teoria de Arrhenius, nós sabemos que essa constante de velocidade ela se relaciona com esse outro parâmetro chamado frequência de colisão, e com esse outro aqui que é a energia de ativação, aquela energia mínima necessária para se ultrapassar essa barreira de potencial para que a reação se processe. Então essa é a barreira de ativação no sentido catódico, para redução, e essa a barreira de ativação no sentido anódico, para oxidação de R para O. Substituindo então esses valores da constante de equilíbrio, da constante de velocidade por essa expressão de Arrhenius, nós teríamos aqui as equações de velocidade, tanto na direção catódica, para a reação de redução, como na direção anódica. Muito bem, aqui só para ficar mais claro os conceitos dessas energias de ativação, então o processo, imaginando que aqui seja a superfície do eletrodo, o processo eletroquímico ocorre aqui numa região, a uma distância do eletrodo. Isso aqui na verdade na prática são nanômetros, a faixa aí de 50 a 100 nanômetros que ocorre essa reação. E você tem aqui para esse lado a barreira de ativação para a reação de redução, e essa outra aqui é a barreira de ativação, essa distância aqui é a barreira de ativação para a reação de oxidação, certo? Então, esse seria o significado. A reação se ela se processar no sentido da redução, ela teria que ultrapassar essa barreira. Se for no sentido de oxidação, você teria que ultrapassar esta barreira, onde existe um máximo aqui a uma certa distância do eletrodo. Então, aqui para a reação de oxidação, tem essa barreira de potencial, e aí você teria a velocidade da reação de oxidação, e aqui a barreira para a reação de redução, você teria, consequentemente, também a velocidade para esse processo de redução. Bom, acontece que é possível demonstrar aqui, como eu vou colocar nessa sequência de equações, que a velocidade de um processo com transferência de elétrons, ele é, na verdade, proporcional à corrente, à densidade de corrente que passa pelo eletrodo, evidentemente pelo circuito externo. Então, começando aqui, a variação da concentração com o tempo, é a definição de velocidade de uma reação, mesmo que não seja eletroquímica, é a mesma equação, só que essa concentração é a variação do número de moles com o tempo. Essa concentração é a concentração superficial, então nós estamos dividindo esse número de moles pela área, certo? Como a área do eletrodo é constante, então ela sai aqui dessa derivada. Bom, se eu multiplicar em cima e embaixo pela constante de Faraday, que é a carga de 1 mol de elétrons, você vai colocar, multiplicando aqui dentro da derivada e aqui, essa multiplicação da constante de Faraday vezes o número, no caso aqui seria de espécies O, espécies que vão receber um elétron, eu teria a carga total
certo? Na unidade do tempo que está passando. Porque esse aqui é um valor de carga. Vezes o número das espécies que estão reagindo, eu teria a carga, né, efetivamente sendo passada, né, transferida do eletrodo para a espécie O durante a redução, certo? Então eu posso substituir isso aqui pela carga, certo? Aqui só para especificar bem os termos. E aqui nós teríamos a variação da carga com o tempo, que vocês sabem que é exatamente a intensidade de corrente elétrica, certo? Dividido pela área, a intensidade dividida pela área é a densidade de corrente, que nós vamos representar aqui por essa letra I minúsculo, né? O I maiúsculo seria a intensidade e o I minúsculo a densidade de corrente. Ora, então, nós temos essa relação entre a velocidade, a densidade de corrente e a constante de Faraday. Colocando nessa forma, dá para a gente perceber uma coisa muito importante, né? Que nas reações eletroquímicas, a densidade de corrente elétrica é uma medida direta da velocidade da reação. Então, à medida que você mede a corrente durante o processo eletroquímico, você está medindo a velocidade. Se a corrente aumentar, a velocidade da reação aumentou. Se a corrente diminuir, a velocidade da reação diminui. Tá? Isso é até um certo facilitador nos estudos de eletroquímica, que você não precisa, às vezes, estar medindo as concentrações com o tempo. Se você acompanhar os valores de corrente, você está fazendo uma medida da velocidade da reação. Ok. Então, agora nós podemos, substituindo o valor que nós já tínhamos obtido da velocidade da reação, ter uma expressão para a densidade de corrente, tanto aqui no sentido anódico, né, quanto a velocidade da reação, substituindo, nós teríamos a densidade de corrente no sentido catódico, certo? Densidade de corrente no sentido anódico, e essa setinha apontando aqui para a direita é a densidade de corrente da redução no sentido catódico. Muito bem. É importante a gente ressaltar aqui, pessoal, que nós estamos falando na passagem de corrente na interface eletroquímica, certo? Não é na célula como um todo. Então, está no eletrodo ocorrendo tanto o processo, né, catódico, a redução, como o processo anódico. Tá? Então, no equilíbrio, por exemplo, essa corrente no sentido da redução, ela é igual à corrente no sentido da oxidação, logo a corrente resultante é zero. Então, no equilíbrio existe uma corrente catódica e uma corrente anódica, só que, como as velocidades dos dois processos são idênticas no equilíbrio, essas densidades de corrente catódica e anódica são iguais, e são iguais a zero. Se você aplicar um sobrepotencial para sair do equilíbrio, aí você vai ter uma corrente resultante diferente de zero. E aí você precisa fazer que a corrente resultante será a corrente catódica menos a corrente anódica. Então, evidentemente, se esse valor for maior que esse, nós teremos uma corrente resultante positiva. Ou seja, se a resultante da corrente for positiva, é uma corrente catódica, né? Porque esse termo da corrente catódica é maior que o termo da corrente anódica. Isso vai acontecer quando? Quando estiver sendo aplicado um sobrepotencial negativo. Neste caso, indica que o processo é um processo catódico, um processo de redução. Agora, caso a corrente anódica seja maior que a corrente catódica, a corrente resultante será uma corrente resultante anódica e terá um valor negativo. Isso vai acontecer quando? Quando o sobrepotencial for positivo. Então, o potencial maior que o potencial de equilíbrio significa que você tem um processo de oxidação, um processo anódico. E pela nossa convenção, essa corrente será negativa. Então, corrente catódica positiva, corrente anódica, ela é negativa. Muito bem, agora vamos para um detalhe muito importante que diz respeito à energia de ativação na proximidade do eletrodo, na interface eletroquímica. Quando você tem apenas uma barreira de ativação, digamos, química, ou seja,
Se essa interface não estivesse eletrificada, não tivesse uma distribuição de cargas no eletrodo e na solução, como nós já vimos no estudo de dupla camada elétrica, existe essa formação, né, de cargas no eletrodo e na solução, mas vamos imaginar que não existisse esse campo elétrico na interface, você teria apenas uma barreira de ativação química, devido à diferença de energia entre o reagente e o produto da reação. Porém, nós sabemos que a interface é eletrificada, então existe uma diferença de potencial, né, na interface, que é a diferença de potencial do eletrodo, certo? Porém, apenas uma parte, né, dessa diferença de potencial é que efetivamente é necessária para se atingir a barreira de ativação. Então, nós temos esse valor aqui, né, que é representado por essa distância, da diferença de potencial total entre o metal e a solução, ou seja, a diferença de potencial do eletrodo. Porém, só essa pequena parte aqui, ou só essa parte aqui da diferença de potencial é necessária para que você atinja a barreira de ativação, ok? E aí, se você somar essa energia aqui potencial com essa energia de potencial elétrica, a gente vai ter essa outra barreira de ativação, que agora seria a barreira de ativação na presença da diferença de potencial elétrico, certo? Então, nós poderíamos formalizar da seguinte maneira: a diferença de potencial na interface é a diferença de potencial no equilíbrio, mais um sobrepotencial, né, no caso de estar ocorrendo a passagem de corrente elétrica, certo? A energia de ativação na presença desse sobrepotencial, na presença desse campo elétrico na interface, é a energia de ativação química, mas essa energia aqui, que nós poderíamos chamar uma energia de ativação elétrica, tá? Onde apenas uma fração beta dessa diferença de potencial, né, é realmente utilizado para se chegar na barreira de ativação, ok? Essa aqui seria a energia de ativação com componente elétrico no sentido catódico, e essa aqui seria a energia de ativação também com componente elétrico no sentido anódico. Reparem que se você tem uma fração beta utilizável da energia no sentido catódico, você tem 1 menos beta, né, para ser utilizado na barreira de ativação no sentido anódico, certo? Então, essas energias de ativação são as energias de ativação na ausência do campo elétrico. Nós vamos chamar, tá, colocar esse subíndice 0 para representar que é uma barreira de ativação na ausência do campo elétrico. Quando você soma aqui as contribuições da diferença de potencial, ou seja, da energia elétrica potencial, aqui, aí você vai ter a energia de ativação que realmente está sendo imposta para a reação eletroquímica, certo? Esse beta é conhecido como fator de simetria, e ele pode ser interpretado como a fração da energia elétrica que é necessária para superar a barreira de ativação, ou, se a gente interpretar isso aqui, né, uma distância entre a superfície do eletrodo e a espécie reagente, nós poderíamos dizer também que a fração da distância, tá, que a espécie reagente precisa alcançar para atingir o complexo ativado. Então, na teoria do complexo ativado, quando você chega na barreira de ativação, existe a formação desse complexo ativado, depois a reação segue o seu curso até os produtos, tá? Então, esse beta é uma fração, tá, que representa ou parte do potencial elétrico necessário para atingir a barreira de ativação, ou a fração da distância entre o reagente e o eletrodo para a formação do complexo ativado. De outra maneira, a gente poderia genericamente falar que a energia de ativação da reação eletroquímica ela é a energia de ativação química, certo? Que seria só essa barreira de potencial aqui, tá?
mais a energia potencial elétrica, que seria, digamos, uma energia de ativação elétrica. Tá? Essa energia de ativação elétrica é dada pela carga vezes o potencial elétrico. Só que o potencial necessário, ele não é todo o potencial que se apresenta entre o metal e a solução. É uma fração, certo? Essa fração ela não é acessível experimentalmente. Você não consegue fazer a medida desse valor de potencial necessário para atingir a barreira de ativação. Você mede, na verdade, o potencial do eletrodo, né, em relação ao potencial de referência, etc. Então, por isso é que se usa esse fator de simetria. Ou seja, esse fator de simetria ele é um parâmetro que é introduzido para que ele, multiplicado pelo potencial que você pode realmente medir, tenha um potencial efetivamente usado para se atingir a barreira de ativação. Então, esse fator de simetria, novamente, é uma fração, né, da energia elétrica para superar a barreira de ativação. Se assume, na maioria dos casos, que essa barreira é simétrica. Então, o valor de beta seria igual a meio. Ou seja, você teria aqui uma distância média, né, uma distância metade da distância da espécie reagente para a superfície do eletrodo seria necessário para atingir a barreira de ativação. Então, essa primeira, assumindo esse valor como meio, você, claro, vai, usando a equação que nós vamos determinar daqui a pouco, verificar se isso bate com os resultados experimentais. Por incrível que pareça, em grande parte das reações eletroquímicas, esse valor realmente de beta, para a transferência só de um elétron, ele é realmente igual a meio. Né? Para reações simples, né, de transferência de um elétron, geralmente ele fica nessa faixa aí, 0,45, 0,55, muito próximo de meio. Quando você assume que esse beta é igual a meio, né, você está assumindo que as leis cinéticas, tanto para o processo anódico como catódico, são idênticas e que o beta também ele depende do potencial aplicado. Né? Em qualquer faixa de potencial você terá, a barreira de ativação será simétrica. Ok, então agora nós estamos já em condições de fazer a dedução da equação de Blatter-Volmer, certo? Por exemplo, nós já sabemos que a corrente resultante é a corrente catódica menos a corrente anódica. Nós já temos também as expressões, né, dessas correntes anódicas, das densidades, né, no caso de corrente anódica e catódica. Claro, substituindo aqui e aqui, nós teríamos uma expressão geral para a densidade de corrente resultante, né, catódica menos anódica. Só que essas energias livres de ativação, nós já definimos que elas têm uma contribuição da energia livre de ativação química mais a parte elétrica, certo? Tanto para o componente catódico como para o componente anódico. Substituindo, então, nessa nossa expressão, nós chegamos a uma expressão mais geral que agora tem a relação entre a densidade de corrente e o sobrepotencial. Faremos apenas mais um pequeno rearranjo no próximo vídeo, que vai permitir que essa expressão fique de uma forma mais acessível e mais conhecida, que é a equação de Blatter-Volmer.